WandaVision. Me pediram um vídeo sobre a série WandaVision. Eu não ia fazer porque a gente já gravou um podcastinadores que deve ir ao ar hoje. Mas, vamos lá, vamos falar aqui, eu vou tentar não soar muito repetitivo. Vamos à sinopse do IMDb. Combina o estilo de sitcoms clássicos com o MCU, em que Wanda Maximoff e Visão, dois seres superpoderosos que vivem suas vidas suburbanas ideais, começam a suspeitar que nem tudo é o que parece. Antes de tudo, sim, eu sei que é Wanda e não Wanda. Mas, deixa eu falar, Wanda. Ok. Comentei no Podcastinadores e vou repetir aqui. A Marvel está mudando o jeito como a gente consome o audiovisual. Independente de você gostar ou não dos filmes, eu particularmente gosto, mas independente de você gostar ou não, a gente precisa reconhecer que esse momento vai entrar na história. Ele vai ser estudado depois nas escolas de marketing, de como você pegar um produto que não era tão forte. Pensa que há, sei lá, 15 anos atrás, Homem de Ferro e Capitão América eram marcas muito mais fracas do que Batman e Super-Homem, por exemplo. E você pega um estúdio que faz um filme do Homem de Ferro em 2008 e coloca uma cena pós-créditos dizendo, onde aparece o Nick Fury dizendo, falando da iniciativa Vingadores, e 11 anos depois, 20 e poucos filmes depois, você tem o fim de uma saga onde você teve muitos personagens e muitos filmes. Nem todos são. Eu gosto de todos, mas nem todos são muito bons. E você tem uma história coesa. E eu não me lembro na história do cinema de alguém que fez um trabalho tão grandioso em termos de você criar todo um universo cinematográfico. Isso aí, gostando ou não dos filmes, gostando ou não do estilo de super-herói, gostando ou não da Marvel, a gente precisa reconhecer que o trabalho que eles fizeram foi sensacional. E eles anunciaram que iam fazer séries agora. Logo de cara eu não gostei da ideia porque eu lembrei de Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma série no formato antigo, aquele formato de 20 e poucos episódios por temporada, e é uma série que demora para acabar. E eu pensei, não, eu vou ter que deixar o MCU de lado porque não quero série de televisão não. Vou esperar os filmes. E aí veio WandaVision, naquele formato parecido com Mandalorian, que são poucos episódios, episódios de pouco mais de meia hora, e num ritmo que, cara, se você embarca não tem como parar. Uma coisa curiosa sobre esse formato é a volta do seriado da semana, né? Porque antigamente, antes do streaming, a gente tinha séries que a gente via uma vez por semana, né? E você tinha histórias que se desenvolviam só na semana seguinte. Vou além, eu lembro de uma época onde a internet era muito inferior ao que é hoje e que a gente não sabia se naquele dia o episódio ia ser inédito ou se ia ser uma reprise. E aí veio o streaming com as séries que lança tudo de uma vez. E aí a galera começou a fazer binge watching, que é você ver tudo, maratonar, e você muda o jeito como você consome a série, né? E aí a Marvel fez essa história de colocar o WandaVision, com cada semana lançava uma coisa nova, e gerar burburinho entre os fãs, porque aí lança um elemento e não explica muito bem qual é, e aí os fãs passam a semana inteira pensando, o que será que foi isso? Isso foi uma boa jogada de marketing. A série começa no formato sitcom. O primeiro episódio é como se fosse nos anos 50, o segundo nos anos 60, o terceiro nos anos 70. E olha, vou te falar que se fosse só isso, eu já comprava essa série, porque era um negócio divertido, era um negócio bobinho, legal, leve e legal que é com os atores do filme, né? Você tem a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany fazendo os personagens do filme, fazendo uma sitcom bobinha. Eu achei isso muito legal. Mas, ao longo desses episódios, a gente vê um elemento aqui, outro elemento ali, e a gente vê que existe algo por trás muito maior do que apenas uma sitcom bobinha. Eu esqueci de falar no início, eu vou falar agora, eu vou falar spoilers, tá? Se você não viu WandaVision, vá ver, são só 9 episódios. Se você não viu WandaVision e tá aqui, eu não sei por que você tá vendo esse vídeo, mas ok, eu vou falar spoilers dos últimos episódios, tá? Então, desculpa não ter avisado logo no início. Vou colocar na descrição do texto. Outra coisa legal desse formato de sitcoms antigas é que tudo é filmado como se fosse na época. Não só o formato da tela, que vai mudando, né? Até aquela tela mais quadrada, 4x3, e vai aumentando. Não só isso, como também os efeitos especiais usados na série eram os efeitos da época. Bem legal isso. Uma coisa legal é que o título de cada um dos episódios fala de coisas da televisão, acompanhando a história, né? Olha só o nome dos episódios. O primeiro é Gravado ao Vivo com Plateia, depois Não Mude de Canal, o terceiro Agora em Cores,
O quarto, interrompemos esse programa. O quinto, em um episódio muito especial. Sexto, um Halloween assustadoramente inédito. Sétimo, derrubando a quarta parede. Oitavo, nos capítulos anteriores. E nono, o grande final. O quarto episódio, que é esse Interrompemos a Nossa Programação, é um episódio que larga o formato sitcom e entra de vez no formato MCU. Inclusive, a gente tem a inclusão de dois personagens secundários dos filmes que vêm pra cá. O Jimmy Woo, que estava em Homem-Formiga, e a Darcy, que estava em Thor. A gente tem também, a partir do segundo episódio, uma personagem nova, que é a Mônica Rambeau, que ela ganha uma importância grande ao longo da série, e a gente sabe que ela vai ter uma importância ainda maior nos filmes que vão vir por aí. O quarto episódio largou o formato sitcom, mas o quinto episódio voltou, agora nos anos 80, e o que a gente tem nesse episódio é a última cena que explodiu a cabeça de todos os fãs e fez a galera passar a semana inteira criando teorias pela internet. A gente vê que aparece, na última cena aparece o Pietro, irmão da Wanda. Só que, para quem não sabe, para quem estava fora do planeta e não sabe, são dois Pietros diferentes. Existe o Pietro do universo dos X-Men, que não tem irmã, e existe o Pietro do universo da Marvel, do MCU, irmão da Wanda, que morreu num dos filmes. Ou seja, quando volta, não volta o Pietro certo, volta o Pietro errado. E, cara, isso bagunçou. Eu vi muitos comentários sobre o que a Marvel tá fazendo e a galera criando um monte de teorias e um monte de explicações. E a Marvel deu uma trollada em todos os fãs porque não explicou nada. Aqui cabe um recado para aqueles que não me acompanham. Em primeiro lugar, eu não sou muito fã de quadrinhos, nada contra, mas eu não acho muita graça em quadrinhos de super-herói. Para mim, os quadrinhos de super-herói legais são os da Disney. Segundo, que sempre defendi que um filme ou série precisa ser autossuficiente. Se é uma adaptação de quadrinho, de livro, de videogame, seja lá do que for, o filme ou série tem que se explicar dentro dele mesmo. Você não precisa ter um manual de instruções que você precisa ver, você precisa jogar o jogo, você precisa ler o quadrinho, você precisa ler o livro tal para entender o que está acontecendo. Não, eu acho que quando um filme faz isso, ele falha no seu propósito. O filme tem que ser dentro daquilo. O filme ou série pode até incluir elementos para os fãs. Isso é bacana. Só que não pode ser algo essencial dentro da trama. Um bom exemplo para isso que eu acabei de falar acontece aqui. Tem uma hora que o Pietro tá indo e a Wanda se despede dele falando Kick-Ass. E a gente sabe que teve um filme Kick-Ass, e nesse filme tinham os dois atores que fizeram os dois Pietros, o Evan Peters e o Aaron Taylor-Johnson. Então, quando ela fala Kick-Ass e a pessoa que lembra do filme lembra que os dois estavam lá, a pessoa, que maneiro isso, que maneira referência. Quem não viu o filme ou quem não se lembra disso, tudo bem, não atrapalha. No fim do sétimo episódio, a gente descobre que a Agnes, na verdade, era uma bruxa, a Agatha, que na verdade eu acho que é um personagem dos quadrinhos, mas isso não importa muito para a série em si. E a Agatha era quem estava por trás de boa parte do que estava acontecendo. Esqueci de avisar, a Agatha é interpretada pela Catherine Hahn, que é ótima atriz e ela está muito boa, tanto como Agnes, quanto como Agatha. Nos dois últimos episódios, o formato sitcom é abandonado de vez. Aqui a gente está full MCU. No oitavo, a gente tem um flashback explicando qual é a da Agatha. E a gente tem uns flashbacks explicando o passado da Wanda, como é que ela chegou a esse ponto. E tem até um que é curioso, que mostra a infância dela. E o pai dela abre uma caixa cheia de DVDs e tem vários DVDs de séries de sitcoms que foram citadas ao longo de WandaVision. Bem bacana isso. E no último episódio tem a luta da Wanda contra a Agatha e a luta do Visão contra o Visão Branco que ele apareceu na cena pós-créditos do episódio anterior. E outra coisa boa que a Marvel fez foi que nenhuma dessas lutas é aquela luta óbvia, clichê de filme de super-herói, onde um joga raio no outro e outro joga o outro pra longe e tal. E são cenas que às vezes ficam legais, mas às vezes cansam porque é meio tudo igual. Mas dessa vez não. Os dois Visões, no meio de uma luta dessas, eles param para conversar e dizer, ei, por que a gente está brigando? E começam a filosofar, o que é uma coisa que é muito legal, porque é a cara do Visão fazer isso. Parar de brigar e pensar, vamos conversar sobre a vida?
E na luta da Wanda, a gente descobre que ela usou as runas que a Agatha tinha mostrado pouco antes na série para derrotar a Agatha. Isso foi legal, eu conversei com alguns espectadores e ninguém sacou que isso podia ter acontecido. Isso foi uma coisa bacana de você pegar um elemento do roteiro, deixar ali no cantinho, ó, explicar isso funciona assim. Deixa isso quieto. E aí no fim você usa isso para fechar tudo. Bem legal. Ah, e a gente tem a confirmação de que o Pietro não era realmente ninguém. Se a Marvel vai voltar a esse assunto, o final da série é triste, mas tinha que ser assim porque a série, do jeito que a história estava se desenvolvendo, não tem como você ter um final feliz. São duas cenas pós-créditos, cada uma delas abre um caminho para uma história que ainda vai vir, né? E WandaVision não deve ter segunda temporada, a história fechou. Eles afirmaram que não vai ter segunda temporada, mas dinheiro às vezes fala mais alto e eles mudam de ideia. Mas eu acredito que não vai ter não, porque a história fechou e fechou de uma maneira boa e fechou de uma maneira coesa. Agora a gente está esperando a série do Falcão e do Soldado Invernal, que estreia daqui a pouco. Então é isso, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aqui. Se gostou, dá um like. Se quiser fazer algum comentário, comenta aqui, que eu respondo por aqui mesmo. E ouçam o Podcastinadores sobre WandaVision. E a gente gravou um outro, Dá o Play, que a gente gravou comentários, eu, Nádia e Tibério, falando, você coloca o play na sua televisão, o último episódio, o episódio 9 de WandaVision, e coloca junto a gente, que a gente comenta junto contigo, junto com o que você está vendo. Experimenta isso, é legal. Então é isso, valeu!